Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje, assim como eu avisei no vídeo anterior, no primeiro vídeo do ano, noite de apostas diferente. Antes eu fazia análise de vários jogos aqui pra vocês e mandava os palpites. Agora os palpites estão sendo enviados lá no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, totalmente gratuitos. Abre aqui a descrição, clica no link e entra no grupo. E aqui no canal ficou apenas para eu fazer uma análise mais detalhada de determinados confrontos, análises específicas de alguns jogos, tipo, grandes jogos que tem no dia. Então foi essa a mudança que fizemos aqui. Vamos lá aqui, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal, vamos ajudar esse canal a crescer, conto com a ajuda de todo mundo. E vamos aqui para a planilha que eu preparei, Flamengo versus Fluminense. Eu fiz essa votação lá no grupo do Telegram e Flamengo e Fluminense foi o mais votado, então vamos lá. A gente tem aqui um Flamengo bem favorito para esse jogo, O Flamengo está aqui com a odd de 1.50, jogando em casa contra um Fluminense com a odd de 7.60. Bom, não poderia ser diferente as odds, Acredito que estejam bem posicionadas. O Flamengo, ele vem nos últimos 5 confrontos em sequência, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Aqui eu escrevi em inglês porque se eu fosse botar em português não ia dar aqui na linha. Então, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem a mesma sequência aqui, de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vive um bom momento, o Flamengo passou por uma fase muito ruim antes de Rogério Ceni chegar, e quando o Rogério Ceni chegou, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, enfim, passou por uma fase muito ruim, uma fase que o Flamengo não conseguia ganhar. E agora parece que o Flamengo está reencontrando o caminho do bom futebol e das vitórias, Tanto que tem 3 vitórias e um empate, tem apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Nos confrontos diretos entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo ele tem 3 vitórias nos últimos 5. Tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo tem um certo domínio jogando em casa contra o Fluminense. Além disso, o Flamengo ele tem aqui 10 gols marcados nos últimos 5 jogos, uma média de 2 gols por jogo. Tem aqui 3 ambas marcam nos últimos 5 jogos. O Flamengo, se vocês olharem a tabela de classificação nos gols, o Flamengo tem uma das piores defesas do campeonato, assim, em relação mais aos times grandes do campeonato. O Flamengo tem a pior defesa. E nos últimos 5 jogos, o Flamengo teve 2 que foram over 2,5 para cima. Jogando em casa, o Flamengo marcou 13 gols em 5 jogos, uma média de mais de 2 gols por jogo. Tem 5 ambas marcam em 5 jogos, ou seja, em casa o Flamengo tanto ele fez muitos gols, quanto ele também levou gols. E tem uma média aqui de 3 over 2,5 para cima nos últimos 5 jogos. De gols sofridos, nos últimos 5 jogos sofreu 5 gols, uma média de 1 gol por jogo. E jogando em casa tem 7 gols sofridos em 5 jogos. A gente viu aqui que jogando em casa o Flamengo vem de 5 sequências, 5 jogos de ambas equipes marcam. Pode ser bem interessante aqui para a entrada da gente. Descendo aqui a gente tem o Fluminense, com a odd de 7,60, não vive uma boa fase, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, Tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, o Fluminense tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então assim, o Fluminense é um time que ele está mesclando demais no campeonato, ele não consegue manter uma sequência de empate, uma sequência de vitórias, uma sequência de derrotas, ele não tem isso. Uma hora ele ganha, outra hora ele perde, outra hora ele empata, então oscila demais no campeonato. Contra o Flamengo, nos últimos 5 jogos no Maracanã, o Fluminense tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, E gols marcados, o Fluminense não é tão over quanto o time do Flamengo, A gente tem aqui 6 gols nos últimos 5 jogos, 4 ambas marcam em 5 jogos, ambas marcam é interessante aqui no Fluminense, e 3 over 2,5 para cima. Gols marcados fora de casa, o Fluminense ele tem 5 gols em 5 jogos, 3 ambas marcam nos últimos 5 jogos e 2 over 2,5, over 2,5 certinho, tem 2. Se eu não me engano contra o São Paulo e o outro eu não me lembro contra quem foi. Mas de gols sofridos tem 6 gols nos últimos 5 jogos e de gols sofridos em casa a mesma coisa, 6 gols nos últimos 5 jogos. Então assim, a gente tem aqui em relação a gols que o Flamengo jogando em casa vem de 5 ambas marcas nos últimos 5 jogos e 13 gols marcados.
E o Fluminense jogando fora de casa tem 3 ambas marcam nos últimos 5 jogos. Então são 2 times que geralmente eles movimentam o placar do jogo. Agora vamos aqui. O que significa a partida para os 2 times? Vamos abrir aqui a tabela de classificação, né? Eu separei aqui. A gente tem aqui um Flamengo com 49 pontos na 3ª posição e um Fluminense com 40 pontos na 7ª posição. O Fluminense ele precisa vencer, né? Não tem por onde correr, mas mesmo vencendo, o Fluminense ele não sai do lugar. Mesmo vencendo, ele vai permanecer na 7ª posição, porque vence o jogo, vai a 43 pontos, não passa aqui do Palmeiras, está 44. Então assim, é uma situação em que meio que tanto faz para o Fluminense. Uma vitória seria boa, mas descolar um empate no Maracanã seria ótimo. E o Flamengo está aqui na 3ª posição. Se o Flamengo ainda pensa em ter chance de conseguir o título, né, contra o São Paulo, que está aqui na 1ª posição com 56 pontos, se o Flamengo ainda pensa em conseguir brigar com o São Paulo aqui, o Flamengo tem um jogo a menos, então é um jogo que a motivação do Flamengo provavelmente, né, acredito que esteja grande para essa partida, porque ele tem um jogo a menos, pode ir aqui a 52, né? Então assim, é um jogo muito interessante para o Flamengo, né? Acredito que a vitória do Flamengo seja uma boa entrada para essa partida aqui. Tá pagando um pouco, né? Então, se eu fosse fazer essa entrada, eu levaria para o ao vivo, tentaria buscar essa odd durante o jogo um pouco maior, né? Então assim, é um jogo em que para o Flamengo eu acredito que tenha uma motivação a mais para conseguir essa vitória, para conseguir um bom resultado aqui. Vamos voltar aqui para a planilha. O Fluminense, além de ser a zebra desse jogo, tá jogando fora de casa, o Fluminense ele tem um desfalque na beira do campo, que é o técnico. O técnico do Fluminense, provavelmente, pelo que eu estava olhando nas notícias, não vai estar na beira do campo para comandar o time, então isso já pesa bastante. O Fluminense está fora de casa contra um time que precisa muito da vitória, né, que vai entrar em campo para vencer essa partida, e o Fluminense não tem seu técnico na beira do campo. Então isso pesa bastante no emocional do time, no nível do time em campo. O tabu do Fluminense no Maracanã em relação ao Brasileirão. O Fluminense, se eu não me engano, não vence o Flamengo no Maracanã desde 2016. Né, temos aí 2021, bota aí 4 anos, né, indo para o 5º ano que o Fluminense não vence o Flamengo lá no Maracanã disputando o Brasileirão. Então o Fluminense tem esse tabu jogando contra o Flamengo. A defesa do Flamengo, como eu falei, a defesa do Flamengo em relação aos grandes times é a pior defesa do campeonato, sofreu 35 gols em 26 partidas, né, se eu não me engano. 35 gols em 26 partidas, mas tem um ataque muito forte, 46 gols em 26 partidas. Então é isso, eu vejo um Flamengo aqui realmente muito favorito. Acredito que um handicap asiático negativo para o time do Flamengo, se você for fazer uma pré-live, acredito que esse handicap seja muito interessante, um handicap asiático negativo, por exemplo, -1, acredito que seja uma entrada muito interessante. E também para o mercado de gols. Se você quer saber qual a entrada que eu vou fazer nesse jogo, então acessa aqui a descrição, clica no link do Telegram e entra no grupo, é totalmente gratuito e a entrada vai estar lá para esse jogo e para muitos outros jogos. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos você receber a notificação em primeira mão. Não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.